Então vamos lá, vamos iniciar essa nossa jornada. Muito obrigado pela paciência de vocês aí, que no Instagram me esperaram para configurar as coisas direitinho aqui no YouTube. Estou apanhando um pouquinho com o aplicativo aqui que faz a transmissão simultânea, mas vamos lá. O nosso bate-papo de hoje, sem muita enrolação, é como utilizar as práticas do Hatha Yoga para facilitar os processos de meditação. Então, é claro que eu preciso contextualizar você sobre o que seria o Hatha Yoga, né? Na verdade, o que é o Hatha Yoga. Muita gente já ouviu falar apenas como yoga, né? Normalmente se associa a prática das posturas ao termo yoga. Mas o termo yoga, ele é, em verdade, algo muito mais abrangente, né, que está ligado a um corpo de conhecimento e um conjunto de práticas que transcendem o Hatha Yoga. Eu não quero ser muito técnico a respeito do Hatha Yoga nessa nossa transmissão de hoje, mas é importante eu deixar claro alguns aspectos dessa prática. Uma das coisas importantes que a gente tem que deixar claro é que nesse momento, né, nesse 2019, 2018, até agora, 2020, tem havido um movimento por parte de alguns yogis ocidentais de ressignificar a prática do Hatha Yoga, colocando ela quase que como simplesmente uma prática de ginástica adaptada de manuais de ginástica ocidentais do início do século XX. Então, algumas pessoas estão fazendo pesquisas em alguns textos ou pesquisas mais históricas estão indo para esse caminho de dizer que o que a gente tem de Hatha Yoga hoje, né, as posturas que o yoga oferece, nada mais são do que uma mera adaptação ou como é que se diz? Apropriação de movimentos, práticas, exercícios que já existiam aqui no Ocidente, notadamente na região ali da Europa. Tá? Eu, particularmente, não gosto dessa linha de pesquisa. Pessoal do YouTube, ou melhor, pessoal do Instagram, eu vou pedir a vocês que não fiquem muito chateados se meu olhar estiver um pouco para baixo, porque eu vou dar preferência para olhar aqui para a webcam, tá bom? Então, voltando, eu particularmente eu não gosto dessa abordagem de pesquisa, né? Eu acho que é uma abordagem falha que direciona, tem um viés para, não é uma pesquisa isenta no meu ponto de vista. Eu sinto que tem um viés ali para querer provar um ponto, tá? E tá tudo bem, se a pessoa acha que esse é o caminho, tá tudo bem. O som, o áudio tá ok aí pro pessoal do Instagram, tá tudo beleza? Tá? Me dá um joinha. Para quem tá aqui no YouTube também, por favor, me ajude. Tá joia? E é isso aí. Eu, como eu disse, não gosto muito dessa pesquisa, dessa linha de pesquisa, porque ela é tendenciosa. O que eu posso dizer pela minha experiência pessoal, que não é uma verdade, é só a minha experiência, é que a prática do Hatha Yoga, ela é milenar. Apesar de muitos textos e, de novo, de alguns estudos apontarem que essa prática ela é oriunda aí do século XV, XVI, né? Eu posso dizer, através das minhas experiências, que não é verdade, que essa prática é milenar. A gente encontra elementos do Hatha Yoga há milênios. O problema é que as pessoas associam simplesmente Hatha Yoga com os movimentos físicos. E o Hatha Yoga, ele na verdade, um compêndio de práticas espirituais e também de uma filosofia profunda que se mistura com aquilo que hoje a gente chama de Raja Yoga ou Raja Yoga, né? Esse Raja Yoga é o yoga que emerge no período clássico, notadamente por conta do texto Yoga Sutras do Patanjali. Então, Patanjali ele acabou condensando o ensinamento do yoga num livro. Eu falei sobre isso na live passada, então quem não viu,
corre lá no canal do YouTube que vai ter essa live, já deve estar lá, se eu não me engano, já deve estar lá para vocês aprofundarem um pouco esse saber sobre o Patanjali. Mas o Hatha Yoga, ele em determinado momento, ele se mescla tanto com o Raja Yoga que na antiguidade não tinha como distinguir o que era Raja Yoga e o que é Hatha Yoga, tá? Então essas diferenciações, essa nossa necessidade de categorizações é de agora, né? Antigamente os yogas não estavam muito ligando para isso, sabe? Não essa é a escola X, aquela é a escola Y, não. Era tudo meio que um balaio de uma prática universal que atendia às necessidades dos mais variados tipos de personalidade, dos mais variados tipos de pessoa. Então o Hatha Yoga, ele é muito mais do que movimentos corporais, ele é muito mais do que arranjos de posições ou exercícios respiratórios, né? Muito mais do que elementos de limpeza corporais, né? De massagem e tonificação dos órgãos internos. O Hatha Yoga é uma filosofia e uma tradição espiritual profunda que tem a sua origem num grupo de seres chamados Siddhas. Siddhas são um conjunto, um coletivo de yogis que receberam esse nome, Siddhas, porque eles atingiram uma perfeição. Do ponto de vista de quem está aqui de fora, esses caras se tornaram perfeitos, ou seja, eles não têm mais máculas ou não tem mais distinção entre a própria expressão deles na individualidade com a expressão daquilo que nós sentimos ser o divino. Beleza? Então esses Siddhas, depois num determinado período da história, eles passaram a ser chamados também de Natas, né? Esses Nata Yogis. Nata significa senhores, aquele que tem um domínio, não um senhor no sentido da autoridade no sentido hierárquico, mas senhores no sentido de alguém que se assenhorou, de alguém que dominou. Então acaba sendo quase que um sinônimo do termo Siddha, tá? Então esses caras, lá no início da tradição, eles observaram a humanidade, né, o contexto onde eles estavam inseridos, né, de uma forma muito ampla. Então eles propagaram não só o conhecimento espiritual como algo metafísico, não só as bases ou o alicerce daquilo que a gente chamaria hoje de Ayurveda. Eles propagaram também conhecimentos relacionados à física, química, astronomia. Então os caras eram fantásticos, assim, né? Não é à toa que eles receberam esse nome, Siddhas. Um Siddha muito famoso, né? Pelo menos no Ocidente, é um cara chamado Babaji. Babaji ficou muito conhecido no Ocidente por conta do excelente livro escrito por Paramahansa Yogananda, né? O livro chamado Autobiografia de um Yogi. Esse livro, Autobiografia de um Yogi, contém ali registros da presença de Babaji e do papel dele como um preceptor da humanidade, não só do yoga em si, mas da humanidade. Espiritualmente, a gente costuma dizer que o Babaji é uma espécie de padrinho espiritual da humanidade. É um cara que está naquilo que nós chamamos de espiritosfera planetária há milhões de anos, não é milênios, milhões de anos. Só que ele não foi o único, né? Ele foi um dos. Existem inúmeros Siddhas, mais de 100, 84 na tradição do budismo tibetano. Nessa tradição mais oriunda do sul da Índia, vão falar de 18, mais importantes, mas, nossa, são inúmeros os Siddhas. Então, um desses foi Babaji, o outro, o mestre do Babaji, Boganathar, um mestre do Boganathar, Agastya, Patanjali também foi um Siddha, Shankara também foi, né, Shankaracharya. Então são vários os grandes yogis da humanidade que receberam esse título de Siddhas. E foram esses caras que emergiram como a base daquilo que nós chamamos de Hatha Yoga. Como eu disse no início, né, Hatha Yoga não é apenas posturas, essa é a visão ocidental, a visão de momento aqui e agora, tá? Então,
Hatha Yoga é algo muito mais amplo, muito mais profundo. E uma das características dessa profundidade do Hatha Yoga é a sua capacidade de fazer com que a gente harmonize a experiência de estarmos se sentindo o corpo e se sentindo a personalidade. De novo, quem não assistiu a live passada, corre no YouTube depois de assistir essa live aqui para se contextualizar. Eu falei bastante sobre identidade de corpo e personalidade com o viés da meditação para levar a gente para o princípio de transcendência ou espiritual. Tá joia? Então, essa identidade com corpo e personalidade, ela é, digamos que, regulada através das práticas do Hatha Yoga. E uma das práticas mais conhecidas do Hatha Yoga é o que nós chamamos de asanas. Asanas normalmente tem sido traduzido como postura. Tá joia? Postura não é uma tradução errada, tá? E eu não quero ser arrogante aqui, mas simplesmente reafirmar a minha própria experiência com as traduções do termo do sânscrito para o português. Desculpe. Então, asana, se você fizer uma tradução mais profunda, asana vai remeter a algo que soa como uma ferramenta que nos leva à percepção daquela força, daquela luz que é inerente a tudo e a todos. Então, do ponto de vista desses primeiros yogis, tá, desses siddhas, eles observavam na natureza uma força que permeava, que era inerente a ela. E essa força, como eu já disse em alguns outros vídeos, essa força ela tende à ordem, ela tem papel ordenador. Tá joia? Em algumas nuances da tradição Vedanta você vai encontrar esse conceito da força representada no papel da Maya, que muitas vezes também é traduzida como ilusão, mas ela não é a ilusão em si, tá joia? Os véus que encobrem Maya geram a ilusão. Maya em si seria essa força que conduz a um princípio de ordenação. Mas ela está velada, né? São 5 véus, né? Eu falei sobre isso, não vou repetir isso hoje nessa live, a gente pode até marcar um outro dia para aprofundar os 5 véus de Maya. Mas, voltando, né? Esses caras perceberam essa força inerente e eles, então, criaram os asanas como uma ferramenta para que a gente pudesse entrar em contato mais direto, mais lúcido, mais coerente com essa força que permeia tudo e todos e dessa maneira começar a ter a experiência direta da nossa própria luz divina. Tá joia? Daquilo que nós sentimos ser Deus, Brahman, o todo, o nome que vocês quiserem dar. Então, um asana não é um arranjo corporal para deixar o seu corpo forte, para você ter mais equilíbrio, né? A premissa do asana é fazer com que a gente tenha uma maior conexão com essa força que permeia tudo e todos, né? E que tem o potencial de ordenação, o potencial inerente de ordenação. Tudo bem? Então, como é que funciona um asana? Ele essencialmente direciona tendências de pulsos emocionais. Então ele ou estimula pulsos emocionais ou ele atenua pulsos emocionais. Esses pulsos eles são processados pelos chakras. A função de um chakra é fazer com que tendências emocionais se tornem evidentes ou perceptíveis para nós, ou então não se tornem perceptíveis ou evidentes para nós, tá bom? Então os chakras, eles vão, digamos, populando o nosso campo com as tendências emocionais mais fortes ou mais proeminentes, e essas tendências vão, entre aspas, direcionando a nossa percepção, e através dessa percepção a gente constrói o que nós chamamos de realidade. Então a maneira como você está me observando agora, a maneira como você está ponderando sobre as coisas que eu estou te dizendo, a maneira como você entende o que seja a espiritualidade, tudo isso tem a ver com as tendências emocionais que estão fluindo nos seus chakras. Então a maneira como você está olhando seu celular agora, os valores que você atribui, tudo isso está
relacionado, intimamente relacionado com as tendências emocionais que estão sendo processadas ou evidenciadas pelos seus chakras, tá joia? Então esses chakras, eles não fazem isso para uma brincadeira, eles não fazem isso só para gerar essa nossa sensação de realidade. Ele faz isso, né, para que a gente construa possibilidade de sabedoria. Então ele popula as nossas percepções, ou seja, o nosso ambiente, para que a gente se sinta impelido a criar relação ou a agir. Né? Uma outra forma de você entender esse jeitão que eu digo, né? Criar relação, a agir. Então, na ação, na relação estabelecida, surge a possibilidade de, normalmente, conflito, e esse conflito simplesmente vira embate, tá? Então ninguém aprende porcaria nenhuma com isso, a gente só fica em embate, querendo reforçar algum modelo, algum paradigma que a gente já tem estabelecido, né? Ou, em alguns momentos, o conflito vai gerar questionamento, e o questionamento pode gerar um movimento na direção de uma sabedoria, tá? Na direção de algo que é muito mais produtivo. Tá? Normalmente, os conflitos que emergem, né, por conta da atuação dos chakras, né, da forma como ele popula o nosso ambiente com percepções ou tendências emocionais, normalmente o que surge dos conflitos é embate, é reatividade, é aquela sensação de se amparar num determinado nicho, num grupo, né, para que você tenha uma sensação falsa, mas para nós concreta, de estabilidade, tá? Então, na maioria das vezes a gente vai por esse caminho do embate, que não é nada produtivo, é como se a gente ficasse correndo atrás do nosso próprio rabo. Em alguns momentos a gente se permite o aflorar de questionamentos, né, e dá força ou vazão a esse questionamento, e esse questionamento pode gerar a construção de uma sabedoria. Beleza? É para isso que os asanas servem, para aprofundar ou dinamizar, né, esse papel dos chakras de evidenciar aquilo que precisa ser observado, de evidenciar aquilo que precisa ser experimentado, para que se gere a possibilidade de construção de sabedoria. No entanto, eu e você, a gente está normalmente muito preso à ideia do embate. Nós somos violentos. E quando eu falo de violentos, eu não estou falando aqui de que a gente sai com um pau na rua querendo bater em todo mundo. Estou falando simplesmente na forma como a gente se relaciona das maneiras mais simples no dia a dia. Às vezes o tom de voz que a gente fala com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, com o nosso cachorro, enfim, já denota aí uma certa agressividade ou uma tendência a essa agressividade no mínimo, tá joia? Então a maneira como a gente se expressa, ela já não é tão pacífica, ela tem um pulso de agressividade quase que como um pano de fundo. Então quando a gente faz um asana, a gente está buscando atenuar todas essas tendências que fazem a gente agir mais como bichinho, né? Mais como um instinto, e emerge as tendências que levam a gente a agir mais como humano, não como divino, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, a gente fica o tempo inteiro querendo encontrar o divino ou se tornar divino, mas a gente ainda nem se tornou humano, de fato. A gente ainda age muito como bichinho, né? Buscando preservar o espaço pessoal, procriar, né? se alimentar, dormir. A gente está muito ainda voltado às percepções sensoriais e às relações que essas percepções sensoriais produzem. Tá? Então, o Hatha Yoga, ou os asanas que permeiam o Hatha Yoga, para ser mais correto aqui, tem como função atenuar tendências emocionais que só estão gerando ruído e aflorar as tendências que podem gerar a construção de sabedoria. Portanto, cada asana tem um propósito. E a maneira como a prática do Hatha Yoga tem sido feita hoje, eu não quero ofender ninguém quando eu falo isso, tá? É só uma transferência aqui de informação que vai gerar, eu espero,
um questionamento para quem já faz Hatha Yoga, para quem é professor, por exemplo. Então a maneira como a gente faz Hatha Yoga hoje, né, pratica os asanas hoje, ela não respeita as tendências, ou melhor, os fluxos de tendências emocionais que os próprios asanas movimentam. Então muitas vezes, nas sequências de postura que a gente observa sendo feita em alguma prática, não existe a percepção da coerência da energia indo, por exemplo, de um chakra da sola do pé para o chakra do joelho, para depois ir do chakra do joelho para o chakra da coxa, do chakra da coxa. Não existe essa coerência de movimentação energética. Então, dessa forma, quando não há essa coerência, é muito provável que a gente deflagre tendências emocionais que gerem conflitos com outras tendências que a gente vai deflagrar em outra asana um pouquinho mais para frente, tá? Cada chakra, reforçando aqui, cada chakra é resultado da confluência de um determinado número de fluxos de tendências emocionais. Então, cada chakra ele é resultado, tá, da confluência de determinados fluxos de tendências emocionais. Por exemplo, o chakra básico, né, é retratado como tendo 4 pétalas, o que significa que, em verdade, fluem ali 4 tendências, né? Os nadis não são canais de energia, como a gente está habituado a chamar. Eles são, essencialmente, fluxos de tendências emocionais. Sem querer ser muito técnico, mas já sendo, me desculpem, existe na nossa experiência algo que nós chamamos de samskara. O que é samskara? É uma impressão. Então vocês estão me assistindo agora e vocês estão tendo uma impressão. Se essa impressão é contundente, tá, ela vai gerar o que nós chamamos de vasana, uma tendência. Essa tendência pode ter uma vida razoável, ela pode perder intensidade e não dar em lugar nenhum. Se essa tendência ganha ou tem força suficiente, ela pode se tornar aquilo que nós chamamos de vritti, ou modelo, redemoinho, padrão. Tá joia? Então eu estou aqui simplesmente transferindo informação a vocês, mas isso está gerando um impacto, uma impressão, notadamente uma impressão emocional, de gosto ou desgosto, tá? Ou uma mescla desses dois, né? A gente vai pulando de um lado para o outro. Essas impressões podem gerar em nós tendências. O que seria isso de maneira bem prática? Você vai fazendo as correlações com o seu saber, com tudo aquilo que você entende de espiritualidade, com as suas ansiedades, com as suas expectativas. Isso vai criando um emaranhado. Se esse emaranhado gera em você algum pulso de movimento mais contundente, você transforma essa tendência numa possibilidade de experimentação. Ou seja, você começa a observar no seu contexto algum modelo que seja equivalente ao pulso emocional, né, que a tendência emocional representa. Espero que eu tenha sido claro, porque é um conceito muito importante da gente entender para fazer os asanas terem sentido. Tudo bem? Então, de novo, me desculpem a repetição. Existe um impacto emocional, um samskara, uma impressão. Essa impressão vai gerar, de alguma forma, uma tendência, né? Um movimento emocional. Esse movimento emocional, se ele for forte, se o impacto foi contundente, a tendência emocional vai emergir, vai ganhar um caminho. E esse caminho, para que fique claro a vocês, para que não fique no campo metafísico, o que é esse caminho? Correlações. Você vai pegando os apanhados de informação que você tem, as coisas que fazem sentido você vai amarrando, o que não faz sentido você vai colocando de escanteio, até que você crie um corpo. Esse corpo de conhecimento, essa coisa que você diz ser, faz sentido, é interessante. Dependendo do quanto isso é importante para você no contexto atual, tá? Dependendo da relevância que ele tem, ele vai gerar gatilhos
para que você comece a procurar no seu contexto elementos que te tragam ressonância, ou seja, os modelos. Você vai procurar padrões sem que você perceba, não é algo lúcido, não é algo discernido, mas você vai começar a procurar padrões sobre isso, tá? Isso é um vritti, isso é aquilo que eu também gosto de brincar com os meus alunos e dizer, isso são os lastros. É isso que faz a gente ficar cada vez mais com a sensação de peso, tá? Porque a gente começa a buscar a experimentação por modelo, por arquétipo, e a gente não saca que a gente acaba ficando dependente de modelos, de padrões, né, para se sentir minimamente ordenados. Tudo bem? Entendendo esse mecanismo do sanskara, do vasana, do vritti, vocês começam a entender o porquê é importante um asana, uma postura do yoga. Porque ele vai, né, a postura vai, quando feita de maneira coerente, lúcida, vai fazer com que alguns sanskaras, algumas impressões emerjam, né? Algumas impressões que eu e vocês tivemos sobre alguma coisa que a gente nem tem lucidez que a gente teve, isso vai emergir. Me diga aí nos comentários quem está assistindo, quem nunca, ao fazer alguma prática de yoga, teve do nada a lembrança de coisas que já estavam esquecidas. Sei lá, você começa a lembrar da sua infância. Ou então você começa a lembrar de uma música que não tem nada a ver com o contexto. Ou você lembra do cheiro de um perfume. Essas coisas são muito comuns durante a prática do Hatha Yoga. Mesmo uma prática que ainda não siga essa coerência de movimentação energética. Tudo bem? Então, quando a gente está fazendo um asana, o papel do asana é deflagrar samskara, para que a gente fique consciente, se a gente não está consciente dessa impressão emocional mais forte, mais contundente, a gente fique consciente. E através dessa consciência, conseguir perceber qual é a tendência emocional que está sendo deflagrada e através da percepção dessa tendência emocional, construir possivelmente, não é uma regra, mas possivelmente a observação do modelo, do paradigma que está aí direcionando a nossa percepção ou a nossa experiência de realidade. Tudo bem? Beleza? Então, isso é um asana. Então, o tema da nossa live hoje é meditação e a prática do Hatha Yoga, né, como uma ferramenta para ajudar nisso. Portanto, é importante que se observe essa movimentação coerente da energia. Quem faz aula ou já fez aula comigo, sabe que as minhas aulas elas não são vigorosas, elas não possuem muitas alternâncias de posturas, né? Porque do ponto de vista desses antigos yogis, e eu não estou dizendo que a minha aula é melhor ou pior do que qualquer outra, só estou dizendo que é uma escolha minha fazer desse jeito, tá joia? Não tenho nenhum problema em dizer isso. Minha aula não é melhor nem pior, nem a aula de alguém é melhor ou pior. São só escolhas. E dentro dessa escolha, o que eu tento fazer é passar essa visão mais voltada pelos olhares dos antigos siddhas. Então, dentro desse ponto de vista, né, movimentações de energia consciente na região das pernas são necessárias. Então, a minha prática ela não é vigorosa, ela não é como uma ginástica, né? Porque eu prezo por essa movimentação mais lúcida, mais coerente. Então eu vou dizendo aos meus alunos o que está sendo feito, por que está sendo feito, né? Quais são os gatilhos emocionais que esses movimentos acabam deflagrando, e a partir desses gatilhos eu convido à percepção da própria experiência da pessoa. Ou seja, não acredita no que eu estou falando, pondera, trazendo à tona a sua própria experiência prática do dia a dia. Tenta identificar isso que eu estou te falando como um modelo real e não como uma elucubração. Tá joia? Então eu vou conduzindo a aula dessa forma, né? Mas sempre obedecendo uma coerência de movimento energético. Ou seja, eu não vou fazer um movimento de uma postura X só porque eu estou aqui, ó. Então, para facilitar, já que a gente está sentado, a gente vai fazer isso e depois a gente vai fazer qualquer outra coisa, né? Simplesmente
pela conveniência da posição em que o corpo está. Então o que é importante observar? Essa movimentação coerente da energia. Então, a energia das pernas ela está muito ligada aos pulsos emocionais mais grosseiros, aos mais primitivos, a esses pulsos que levam a gente a agir mais como bicho do que como ser humano em si. Tá? Então a gente vai movimentando a energia dessas pernas, das pernas, para que a gente acabe diminuindo os pulsos que levam a gente a agir muito sensorialmente, muito voltado aos modelos já estabelecidos. Então como é que eu, pressupondo que eu quero um desenvolvimento espiritual, como é que eu posso ter esse desenvolvimento agindo sempre da mesma forma, pensando sempre do mesmo jeito? Então há que se fazer um movimento de se extrair o convencional para que se gere espaço para a percepção do diferente. Ou, como eu gosto de dizer, do transcendente. Transcendente não no sentido místico, mágico, não. Transcendente no sentido prático. Eu tenho um modelo estabelecido, a minha mente está numa caixinha. Eu tenho que transcender isso. Eu tenho que ir para além disso. Tá joia? Então isso é o papel dos asanas. Tudo bem? Tem uma pergunta no Instagram. Deixa eu ler aqui. Do Raga Yoga. Tem alguma aula do senhor... que sacanagem, senhor caramba. Tem uma aula no YouTube, gostaria muito de experimentar. Olha, eu estou me organizando, tá, para começar a ministrar mais aulas online agora, principalmente por conta da pandemia, mas já era um projeto antigo que confluiu agora com... Ou faz, né? Porque agora todos nós estamos em confinamento, mas é um projeto que já tem se arrastado desde 2018 e eu não tinha conseguido colocar isso em prática. Mas em breve a gente vai ter essas aulas já ocorrendo, não só gratuitas pelo Instagram, mas para quem quiser fazer um processo mais consistente, mais acompanhado, também com aulas pagas via internet também, tá joia? Mas teremos as aulas gratuitas também. Não se preocupem. A minha esposa tá me trollando ali, senhor sim. Só porque eu vou fazer aniversário daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho eu digo, final do mês, vou fazer 43 anos. Mas tudo bem, não tem problema ser chamado de senhor, tá joia? Então vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O Flávio está dizendo que o som está travando. Infelizmente, eu não estou conseguindo manter uma boa qualidade do áudio no YouTube. Então, se vocês puderem migrar para o Insta, quem está me assistindo no YouTube, por favor, migre, tá joia? Migre aqui pro Instagram, porque o som de verdade está travando. Não, é o contrário. O vídeo está travando, mas o som está legal. Então, por favor, migrem. Eu não sei o que está ocorrendo com o YouTube, tá? Desisti de entender. Parece que também está rolando. Não está rolando. Era para estar rolando no Facebook também, mas não está rolando. Beleza, vamos voltar aqui para o Instagram, que é onde as coisas estão funcionando. Olá, Felipe. Bem-vindo. Oraga, vou querer fazer as pagas. Beleza, cara, obrigado pelo carinho aí. Mas vamos voltar. Eu vou passar a vocês agora um conjunto de práticas muito simples, tá? Muito simples, que a gente chama na tradição mais antiga. Recentemente também tem sido chamado dessa forma, mas na tradição mais antiga a gente chamava de posturas de liberação de energia ou de bloqueios energéticos. Tá? São movimentos que começam a gradualmente acelerar o fluxo de energia em nosso campo. Quando eu falo energia aqui, o que eu estou querendo dizer não é uma sensação de força ou de luzinha, não. Como eu disse em outros vídeos, é a média daquilo que a gente expressa como pensamentos e emoções.
Então, quer saber como é que está a sua energia? Pondera sobre a média daquilo que você tem pensado e expressado emocionalmente. Tudo bem? Então, isso é, do ponto de vista dos antigos yogis, energia. Tá? Quando a gente fala de energia, né, no sentido desses antigos yogis, é a média das expressões do pensar e das emoções. Tá? A média é a energia. Então a gente vai fazer alguns movimentos simples, eu vou me afastar um pouco, tá? Quem é aluno vai reconhecer, são os movimentos de liberação, primeiro das energias da sola e do peito e dos pés. Então ó, o que vocês vão fazer? Tá? Acho que está enquadrado aí os meus pés, tá? Desculpem se eles estiverem meio sujinhos, não tem problema não, tava andando descalço mesmo. Então vamos lá, ó. Inspira e traz a ponta dos dedos em direção ao peito do pé. Expira e curva os dedos em direção às solas. Inspira, sobe. Expira, desce. E como que é para ser feita essa respiração? É em conjunto com o movimento, ou seja, não é assim, ó. Né? Inspire e faço, expire, ou o oposto, movimento e depois respiro, movimento e depois respiro, E o legal é que, prática após prática, você consiga fazer um movimento o mais lento que puder e a respiração a mais profunda possível. Então, o que esse simples movimento que você está vendo eu fazer aqui, o que ele faz? Aos poucos, ele começa a liberar o campo de energia da sola e do peito dos pés. E ali existem dois chakras, tá? No peito do pé e na sola dos pés. Esses dois chakras têm uma influência emocional muito forte na maneira como a gente entende o que é o mal, entende o que é o ruim, tá? Normalmente nos impelindo a uma expressão dentro desse aspecto que a gente chamaria de ruim ou de mal, tá? Isso na sola dos pés, principalmente. E no peito do pé, normalmente são pulsos emocionais que estão ligados àquela tendência bem primitiva, de bicho mesmo, né? De querer tomar vantagem, tirar vantagem de alguma situação. Tá? Então, o animal, quando ele está na natureza, ele não perde, entre aspas, oportunidades. Então, ele tudo bem, ele caça o animal lá para comer, mas se estiver passando um outro ali e ele estiver dando sopa, ele vai e caça, mesmo que ele não vá comer. Tá? Só para, sabe, é meu. Né? Qualquer coisa eu tenho um reserva aqui, mas cacei, deu mole, já era. Tá? Então, para nós que não somos um bicho caçador como um leão, por exemplo, como um tubarão, qualquer coisa nesse sentido, o que é em nós esse sentido da esperteza ou malandragem? Sabe aquela sensação que algumas pessoas têm quando estão no trânsito e aí olha que está na fila errada, entre aspas, né? Que a fila que você pegou tá lenta e a do lado tá fluindo pra caramba? Qual que é o natural fazer? Cometi um erro, vou pegar a pista mais rápida. Aí você sai dali e vai para a pista mais rápida. Isso é o normal. O que acomete em algumas pessoas? Além de fazer esse movimento, ainda passar olhando a fila do lado, dizendo, seus trouxas. Não dizendo, mas pensando, tendo aquela sensação de que ele tem um poder, que ele foi esperto, que ele... Vocês entendem onde eu quero chegar? Então, todos esses pulsos que levam a gente a ter experiências emocionais semelhantes a essas, né, em que a gente menospreza, em que a gente tenta fazer uma propagação de força, poder, né, não força, mas poder sobre o outro ou sobre um contexto, tudo isso, do ponto de vista desses antigos yogis, estou falando de forma bem rasa, tá? Tá relacionado aos pulsos emocionais que vêm do peito e do pé, do chakra do peito e do pé. Então, cada movimento que a gente vai fazendo, né, nesse que eu fiz, inspira, expira, especificamente esse,
vai diminuindo esses pulsos emocionais que eu expliquei e vai gerando também uma maior sensibilidade desses chakras para a percepção da energia que emana do solo, que emana do planeta, aquela Shakti, que tende à ordem, tá? Ela tende à ordem, invariavelmente. Então, na medida em que eu vou eliminando pulsos que reforçam de maneira profunda o egoísmo, tá? Essa sensação de corpo e personalidade, na medida que eu vou diminuindo isso, eu também vou me preenchendo dessa presença da Shakti. E o reflexo dessa presença da Shakti é o quê? Uma ativação no chakra frontal. Então esse movimento dos dedinhos dos pés vão repercutir aonde? Aqui. E o que o chakra frontal faz? Propaga a sensação de realidade que eu e vocês temos. Então o que eu e você chamamos de realidade ou concebemos como real é produto do funcionamento desse centro de energia. E o que ele faz? Ele coleta informação de todos os outros chakras e transforma isso no que nós chamamos de realidade. Quem não viu, numa das últimas lives aí que eu falei sobre meditação, eu falei das 4 funções da mente, né? E uma das funções da mente, chamada Manas, está intimamente relacionado com o chakra frontal. Manas significa o aspecto da mente que é racional e lógica, né? Ela está sempre pedindo o quê? Instrução. Né? E quem está dando instrução? Uma outra função da mente chamada Chitta, memória. Então, quem está fazendo a gente enxergar a realidade são as memórias. E muito interessante que hoje a neurociência diz que a função de imaginação do cérebro é ativada, quando a gente começa a imaginar, a gente ativa as mesmas funções, as mesmas regiões, que a visão. Então, o cérebro não consegue distinguir o que é imaginado do que é visto ao vivo, vamos colocar dessa forma, visto realmente. Então, o que é real e o que é imaginado? Nosso cérebro não consegue distinguir. Ponderem sobre isso. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente está gerando aqui no chakra frontal uma reverberação, vamos colocar assim, para que essas estruturas que a gente chama de realidade percam força e a gente comece a enxergar algo de forma mais profunda. Então, no movimento simples de flexão e extensão do dedo dos pés. Então, só essa prática que a gente chama, né, é uma das Pavanamukta-asanas, ou postura de liberação de energia, de bloqueios energéticos. Só esse movimento, quando feito com os olhos fechados, inspira, expira. De 3 a 5 minutinhos, só isso já vai deixar sua mente mais calma. Só isso já vai deixar a mente menos turbulenta. Não porque você está fazendo uma coisa lenta aqui, mas porque está havendo uma atuação energética de fato. Tá bom? E agora uma outra coisa que eu passo a vocês, que é muito interessante de se fazer, é também um Pavanamuktasana, um exercício muito simples para liberar o fluxo da energia que vem pelos nadis, né, dos braços, da mão, dos braços até o chakra cardíaco. Então todos os nadis, todos os chakras que existem na ponta dos dedos, na palma da mão, no dorso da mão, existe um marma, né, que é um marma na tradição do Hatha Yoga. Ele funciona como um gatilho energético, um acelerador de energia, tá? Então a energia, quando passa aqui, ele ganha um impulso, né? Ou um refreamento. Então ele é como se fosse, não é, tá? Mas para vocês entenderem, como se fosse um chakra secundário, tá? Não é isso, mas é só para vocês entenderem. Então aqui tem esse ponto muito importante. Tem um outro chakra no cotovelo, no ombro, entre as escápulas, né? Tem um chakra muito importante chamado, no nosso linguajar aqui, humeral, né? Porque ele fica na região do úmero. E aí a gente vai fazer essa prática para liberar essa energia toda e para limpar o chakra humeral. Quando o chakra humeral, quando esse centro de energia fica mais limpo,
a gente começa a ter uma percepção de sentimento mais evidente, mais natural, tá? Então o que vocês vão fazer? Levem os braços à frente, tá? Na linha dos ombros e esconda o seu polegar. Esse gesto com a mão e o punho cerrado aqui, ó, isso é o que nós chamamos de Adi Mudra. Adi Mudra. Adi é primevo. Então é algo que remete à essência, algo que remete a algo muito primordial, tá? A consciência. Então o que a gente faz aqui, ó? Uma leve pressão sobre o seu polegar. Fez essa pressão? Inspira, vai abrindo os dedos e espalha. Espalha até você sentir queimar entre os dedos. Abre bem. Expira, pressão nos dedos. Vai fazendo isso. Mas, que eu não tenho força no meu bíceps nem no meu tríceps, já estou sentindo cansaço. Descansa, não é exército. Tá tudo bem. Descansou? Vai lá e faz de novo. Nem que você tenha que fazer, ó, uma vez, descansa. Outra vez, descansa. Mas sempre lento, tá? Inspira. Expira. Fez isso de 5 a 10 vezes? Aí vem para cá, ó. As mãos nos ombros, cotovelos alinhados com os ombros. Aí, ó. Inspira, esticando. Expira, flexionando. Vai repetindo isso também de 5 a 10 vezes. Quando você parar, é muito provável, tá? Não se sugestione, mas é muito provável que você comece a sentir uma sensação de calor que vem de dentro para fora. Se isso ocorrer, tá tudo bem. Vou deixar gravado sim, tá? O bocejo, Marta, o bocejo, para todos vocês, bocejo, ele é uma pura indicação de que você está fazendo uma movimentação de energia. A energia está saindo de um estado mais parado, não necessariamente ruim, tá? Mas mais parado para algo mais dinâmico. Então, é um indicativo de que você está acelerando o seu campo de energia. Tá? O bocejo é um sinal de equalização energética. Não é mal olhado, não é qualquer outra crendice, tá joia? Então depois que a gente fez essa, aí a gente vai fazer o seguinte. Quem conseguir as duas mãos nos ombros, nunca no pescoço, tá? Nos ombros, abre bem aqui, ó, mas não puxa muito para trás, abre aqui. E aí, ó, queixo no peito. Se você tem pressão alta, você vai fazer um movimento até o pescoço ficar alinhado com a coluna, tá? Quem não tem problema com pressão alta, ó. Aí aqui, ó, puxa os ombros para trás. E aí expira, relaxa os ombros, queixo no peito. Tá joia? Então quem tem pressão alta faz assim, ó. Puxa os ombros, mas para a cabeça aqui. Aí expire. Sempre muito lento, nada brusco. Então, nesse movimento, a gente começa a soltar as capas mais densas de energia do chakra que fica entre as escápulas. Esse chakra ele é muito importante, porque ele é o que grava. Lembra das impressões que eu falei a vocês? Dos sanskaras? Esse chakra ele grava as impressões não de pulsos emocionais, mas de sentimentos.
tá? De momentos em que você teve experimentação concreta de um sentimento. Seja uma alegria, uma felicidade, seja uma paz profunda, seja a própria expressão do amor, de um carinho, a compaixão, enfim. Os sentimentos. Sentimento é aquilo que é. Ele não se altera, não tem amorzão ou amorzinho. O que tem é amor. Não tem estou super feliz ou só um pouco feliz. O que tem é felicidade. Então, os sentimentos, eles são. E as emoções acham que são. As emoções, sim, se alternam. Ora você está alegre, depois você fica triste. Ora você tem uma paixão, depois você odeia. Tá? Então, emoções têm alternância, têm oposto. Né? E a experiência do sentimento não. Então, o interessante é que os pulsos de sentimento que a gente tem fazem acesso àquilo que a gente chama de aura. Né? A aura é uma espécie de repositório, né? Um banco de dados, onde todas as nossas experiências de sabedoria estão armazenadas e também todas aquelas experiências que ainda não foram compreendidas de fato, ou que são carências, que a gente acha que tem a necessidade de ter. Então a aura é o local da onde emergem as ferramentas para resolução de conflitos e também o potencial de experimentação para que a gente construa a resolução em sabedoria, né, através da experimentação. Tudo bem? E esse chakra humeral, ele é um chakra que é muito utilizado, tá, por todos nós. Não vou falar só de espíritos desencarnados, mas também dos encarnados, para os processos de transferências de informação, tá? De ideação. A gente pode chamar de uma forma mais simples aí, de talvez telepatia ou de intuição. Tá? Quando você está perto de alguém e de repente você saca o que a pessoa está pensando, ou você entende, tá? Entende o que a pessoa está querendo. Tá? É o chakra humeral que faz com que esses processos ocorram. Ele está muito ligado àquele princípio que nós chamaríamos de mediunidade. Então esse chakra humeral está muito ligado ao princípio da mediunidade. Os espíritos comunicantes, sejam eles lúcidos, sábios ou não, né, os ditos atrapalhadinhos, eles usam o chakra humeral, muitas vezes sem saber, tá? Para propagar na gente referências de sensações, de sentimentos, de experiências, que aí o médium vai aflorar dentro do seu conteúdo experiências análogas. Então nem sempre aquilo que o médium vê é aquilo que o espírito comunicante está passando. Há uma aproximação para que a mensagem, o que importa é o pulso emocional, né, é o caldo emocional ser transmitido. Né? Porque dessa forma existe, né, no diálogo ou na interação com essa consciência um entendimento e talvez um preenchimento de lacunas. Né? Um direcionamento, muitas vezes, para que aquela consciência encontre um caminho para resolver as suas carências, né, por si só. Tudo bem? Não quero falar de mediunidade, não é o foco aqui. Mas esse chakra está muito ligado, então, a registros de sentimento. Tá? Como se fosse um resumão de uma experiência, de um sentimento. Se eu pedir para você, mamãe, lembrar como foi o nascimento, né, a primeira vez que você pegou o seu rebento no colo, você vai ter uma recolecções de sentimentos e sensações que são muito mais amplos do que qualquer tipo de explicação, qualquer tipo de compêndio pode conter. Né? Então, é isso que o chakra humeral faz. Ele grava um grande número de informação numa referência de sentimento. Tá joia? Então, a gente soltou isso. E para que a gente solta isso? Porque a prática da meditação ela é importantíssima, né? Quando, ou melhor, ela é facilitada quando permeada pelo sentimento, por referências de sentimento. Quem fez a prática nas lives anteriores
Vez ou outra eu falei, ó, eleva o seu pensamento, se conecta com alguém ou algo que para você seja, né? Então é uma das formas de você começar a atuar também sobre o chakra humeral. Então eu dei um elemento mecânico para você atuar sobre ele, tá? Que vai fazer com que o seu campo fique influenciado por essas memórias de sentimento. Beleza? Então, percebam como o Hatha Yoga está cheio de elementos que facilitam o processo meditativo. E eu espero que tenha ficado claro a vocês que meditar não é apenas sentar e fechar os olhos, muito menos parar de pensar. Para vocês que já assistiram as lives anteriores, quem ainda não assistiu, corre no canal do YouTube, lá vai ter essas últimas 2 lives falando sobre meditação. Então, espero que tenha ficado claro que meditar não é parar de pensar, não é esvaziar a mente, não é só sentar e fechar os olhos, é todo um processo que envolve, obviamente, essa observação dos seus estados internos no momento que você fecha os olhos, mas principalmente o reflexo disso nas experiências práticas do seu dia a dia. Tá joia? Qual é a localização do chakra humeral? Ele fica entre as escápulas, tá? Um pouquinho acima do centro do peito, mas entre as escápulas. Beleza? Então, repetindo a prática, ó. Ombros abertos, tá? Não puxa para trás não, deixa alinhado. Quem tem pressão alta, inspira, puxa os ombros e para aqui. Quem não tem pressão alta, continua até os pulmões ficarem cheios de ar. Ficou cheio de ar? Solta o ar, queixo no peito, tá? E aí vai repetindo, inspira, abre bem, sente o movimento lá nos ombros, expire e desce. Se sentir vontade de tossir, né, se sentir aquela sensação de catarro desprendendo, é normal, tá? Esse movimento ele vai fazer esse aspecto mais físico ocorrer, tá? Se você sentir um gosto muito ruim na garganta, depois de fazer essa prática, observa que do ponto de vista da tradição do yoga, essa sensação remete a um indicativo de que você está com o corpo intoxicado, você está com uma intoxicação, e aí a gente recomenda fazer uma dieta, né, uma dieta de desintoxicação. Para isso, consulte o seu médico ayurvédico preferido, tá joia? Então é isso, eu não sei quanto tempo já passou dessa live, porque eu perdi completamente a noção, tá? Não tenho a menor ideia, mas eu queria terminar, né? Vamos ver se é possível a gente terminar fazendo uma prática. Vamos finalizar com a nossa prática. Eu vou pedir a você que feche os olhos, que com seus olhos fechados você comece a perceber a respiração fluindo entre as narinas. Tá? Comece a sentir o ar tocando aqui a ponta do seu nariz. Vai sentindo sem pressa. E aí, ao inspirar, sente o ar fresco fluindo do ponto entre as sobrancelhas até, ou melhor, da ponta do nariz até o ponto entre as sobrancelhas. Ao expirar, sente o ar mais aquecido descer para a ponta do nariz. Vai repetindo isso. Olhos fechados. O ar fresco entra e se desloca da ponta do nariz até o ponto entre as sobrancelhas. Expira e o ar aquecido desce até a ponta do nariz. Agora, eu vou pedir algo que talvez seja um pouco mais difícil.
Mas tentem sentir um ponto bem no centro do crânio. Imagina que tem uma linha reta entrando pelo topo da sua cabeça e outra passando, né, das suas orelhas em direção de uma orelha em direção à outra. Então imagina essas duas linhas. Lá no meio onde elas se tocam seria o lugar onde você deve tentar sentir. Tá bem no centro do crânio. O que você vai fazer? Vai inspirar e sentir agora o ar fresco se deslocar do ponto entre as sobrancelhas até esse ponto no centro do seu crânio. Aí você vai expirar e sentir o ar quente voltar para o ponto entre as sobrancelhas. Esse ponto que eu pedi para vocês tentarem sentir, visualizar, é simbolicamente a região da glândula pineal. Então a gente vai levar a energia para lá. Inspira o ar fresco do ponto entre as sobrancelhas até a glândula pineal. Expire e sente o ar quente sair da glândula pineal para o ponto entre as sobrancelhas. Então, se não ficou claro, eu vou explicar de novo. A glândula, você vai tentar imaginar sentindo que tem um raio de luz, por exemplo, entrando pelo topo da cabeça, em linha reta descendo. E aí um outro raio de luz passando de uma orelha a outra. No ponto entre esses dois, onde esses dois raios se tocam, né, se cruzam, é o local onde você deve imaginar a glândula pineal. Inspira o frescor que vai do frontal até a glândula. Expira o aquecimento que vai da glândula até o frontal. Agora, se você puder, mantenha a sua atenção na glândula, naquele espaço no centro do seu crânio, no interior do crânio. Se você for um pouco mais sensível, talvez você esteja sentindo as batidas do seu coração. Se você não está sentindo, está tudo bem. Mas para quem está sentindo, tenta sobrepor as batidas à glândula, como se ela pulsasse, como se fosse ela que estivesse pulsando. E agora, ao mesmo tempo que você sente o pulsar na glândula, se preenche de uma intenção sincera de ordenação, de limpeza. Não precisa pensar no que precisa ser purificado, não precisa pensar no que precisa ser ordenado. Apenas tenha uma intenção sincera de que essa purificação e ordenação ocorra.
sentindo a glândula pineal lá no centro do interior da cabeça, sentindo a pulsação. Se você sentir que deve, mentalmente, repita o mantra Om. Então, mentalmente você vai, não precisa fazer toda hora. Sinta a si mesmo. Se você sentir que deve fazer um Om, depois ficar quieto, quieta, fique. Se você sentir que deve ficar Om, 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 faça. Se observe, se perceba, mas comece a cantar o Om mentalmente, como se ele reverberasse a glândula pineal. E continue pensando em ordenação e limpeza, a mesma intenção. E assim, nesse silêncio, com carinho, de forma lúcida, vai retornando a percepção para todo o seu corpo. E hoje, se vocês me permitirem, eu quero terminar o nosso encontro cantando um mantra para Shiva. Amanhã é comemorado na Índia pelos yogis o nascimento do Hanuman. Hanuman, aquela deidade que parece um macaco, né? Um corpo humanoide, um corpo de homem, mas com uma feição de macaco. Hanuman não era um macaco, mas amanhã eu faço uma live explicando um pouco sobre ele. O fato é que Hanuman é uma centelha de Shiva, e o mantra que eu vou cantar é para Shiva. Então, com os olhos fechados, absorva o que eu vou cantar. Karpura Gauram Karunavatara Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hidayara Vinde Bhavan Bhavani Sahitam Namami Bhavan Bhavani Sahitam Namami Karpura Gauram, tão puro quanto a cânfora. Karunavatara, a encarnação da compaixão. Samsara Saram, a essência de todo o universo. Bhujagendraharam, ele que tem uma serpente enrolada em seu pescoço. Sadavasantam, sempre puro. Hidayara Vinde, habita o coração de todos os seres. Bhavan Bhavani,
Pai, Mãe Divina, Sahitam Namami. Eu saúdo você uma e outra vez. Karpura Gauram Karunavatarā Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayāravinde Bhavan Bhavani Sahitam Namami Bhavan Bhavani Sahitam Namami. Om Shanti Shanti Shanti. E assim, do seu jeito, de sua maneira, eleva os seus pensamentos na direção do que sente ser a presença divina e agradeça. Agradeça por você poder separar um momento do dia para cultivar um estado de espírito como esse. Agradeça por isso ter sido uma escolha sua e não uma imposição e não um modismo. E eu gosto sempre de pedir também gratidão, agradecimento a todos os seres que ao longo da nossa história planetária ralaram para manter a chama da espiritualidade sadia viva. Em todas as tradições espirituais, alguém foi perseguido por se manter íntegro, coerente com a espiritualidade mais profunda e verdadeira. Então, agradeça o esforço desses caras, dessas mulheres, porque se não fosse por eles, talvez o nosso encontro hoje nem fosse possível. E eu agradeço muito a vocês por estarem comigo nessa 1 hora e um pouquinho. E obrigado pela audiência. É isso aí, a gente vai se encontrando. Muita paz, muita luz. Namastê.